Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, bora falar um pouquinho aí desse pós-jogo entre o RT 0 e o Cruzeiro 2. Felizmente, nossa primeira vitória no Campeonato Mineiro aí, vitóriazinha sofrida, até porque pela desorganização e pela ansiedade que a gente estava no primeiro tempo, eu achei que seria difícil de sair o golzinho e realmente foi difícil, né? Depois do primeiro tempo terminar 0-0, o Cruzeiro teve o domínio da partida, sofreu bem pouco diante da URT, entretanto faltava aquela inspiração ali na frente, aquele poder de finalização, aquela eficiência para marcar o gol que o Cruzeiro já não vem tendo há pelo menos 2 anos, né? Mas felizmente no segundo tempo o time voltou muito melhor, o Felipe Conceição promoveu algumas alterações ali, a estreia do Bruno José, também tivemos a entrada do Marcelo Moreno que boa parte da torcida vinha cobrando. Apesar dele não ter tido um desempenho tão bom assim, na minha opinião, ele até teve 2 boas chances de balançar as redes. Uma ele finalizou no goleiro, a outra também ele desperdiçou. Teve uma jogada lá pela linha de fundo na ponta direita, que era um passe de certa forma fácil para ele acertar para o meio da área, só que ele acabou errando, mas de qualquer forma o lance já estava sendo marcado impedimento que não foi. Então a arbitragem hoje também foi outro ponto que sinceramente eu não gostei. O árbitro marcava todas as faltas em desfavor do Cruzeiro. Cara, distribuiu o cartão amarelo para todo mundo, para quem mereceu, para quem não mereceu. Se bobear, até você que está me assistindo aí recebeu um cartão amarelo desse juizinho lero-lero. Então o Cruzeiro dominou a partida como um todo, muito melhor no segundo tempo, sofreu bem pouco. O Fábio, se teve que fazer 1 ou 2 defesas durante toda a partida, foi muito. Pelo que eu me lembro, foi um chute de fora da área lá que foi bem forte e ele espalmou para escanteio, e uma outra intervenção que ele fez de uma bola cruzada que ele espalmou para longe e nada mais além disso. Manuel, mais uma vez, muito bem ali atrás, fazendo muito mais do que o papel principal dele, que é de defender, que é de resguardar o gol do Cruzeiro. Ele iniciava as jogadas do Cruzeiro, deu 2 ou 3 lançamentos muito bons para os nossos atacantes. Então, se o Cruzeiro ainda não iniciou as conversas para renovar o contrato do Manuel, cara, faça isso, tenha isso como prioridade, porque perder o Manuel nesse estágio que o Cruzeiro se encontra seria uma perda talvez irreparável. E como eu disse, não é só pela eficiência que ele tem ali atrás em cortar os lances defensivos não, porque ele de fato colabora demais com o time do Cruzeiro no momento da construção da jogada. Ele é uma válvula de escape com seus lançamentos, com seus passes entre linhas e muito mais do que isso, né, cara? O Manuel tá vivendo uma fase artilheira aí que não tem cabimento. Ele vem fazendo a diferença para o Cruzeiro, desequilibrando, decidindo jogos, e hoje, mais uma vez, depois do escanteio cobrado pelo Claudinho lá na ponta direita, o Manuel marcou de cabeça, tirando aquela pressão que o Cruzeiro tava, principalmente sentiu bastante no primeiro tempo, aquela pressão, aquela ansiedade. Com isso as jogadas acabam não saindo da forma que o pessoal imagina. Então o Potker, infelizmente, mais uma vez esteve muito mal hoje, tentou algumas coisas, mas não acertou nada. O Ayrton, por outro lado, no primeiro tempo praticamente carregou o ataque do Cruzeiro nas costas, fez pelo menos 3, 4 boas jogadas por ali, criando oportunidades de gol, como ele fazia na temporada passada, chamando a responsabilidade, ganhando no 1 contra 1. Então a gente sente falta desse jogador no time do Cruzeiro e nós temos ele no elenco, temos o Ayrton. Agora cabe ao Felipe Conceição não permitir que ele volte para o banco, porque o primeiro tempo que o Ayrton fez hoje foi muito bom e, na minha opinião, foi o suficiente para cavar uma vaguinha de titular nesse time. Mesmo, eu digo, para o Adriano, que teve muito bem ali na posição de primeiro volante. Tá certo que ele errou 1 ou 2, 3 passes ali, pegando o companheiro no contrapé, mas é porque falta entrosamento, falta ritmo, completamente normal. Mas, na minha opinião, o Adriano consegue ser muito mais participativo do que o Matheus Neres vinha sendo. E na lateral esquerda, eu vou continuar com a minha opinião de que o Matheus Pereira não pode ser reserva para o Alan Ruschel. Hoje, mais uma vez, o Alan Ruschel não comprometeu, não fez nada de demais, nem para bom nem para ruim, e ele simplesmente cumpriu o protocolo. Só que é muito pouco para um cara ser titular do Cruzeiro
cumprir o protocolo. Ainda mais quando a gente tem um bom lateral esquerdo como é o Matheus Pereira, que está em ascensão, está evoluindo, pegando experiência, maturando, aprendendo a jogar o futebol profissional. Então, na minha opinião, o Cruzeiro tem boas peças em seu elenco, falta o Felipe Conceição saber utilizá-las da melhor forma. Então, eu acho que está na hora do Matheus Pereira voltar à titularidade na esquerda, mantém o Adriano, dá uma chance para o Bruno José no lugar do Potker, joga com 2 velocistas pelos lados, Ayrton de um lado, Bruno José pelo outro, que entrou com personalidade, indo para cima, chamando o jogo, finalizando, tentando aquela finalização de fora da área. E o Claudinho fez uma boa partida também, além da assistência no escanteio para o gol do Manuel, chamou o jogo, participou. Eu ainda estou achando ele um pouco lento, talvez sem ritmo. O biotipo dele é mais parrudinho mesmo, mas ainda assim eu estou achando ele meio lento nas jogadas. Mas ele é um cara que tem alguma qualidade. Hoje eu acho que ele aproveitou bem a oportunidade, foi bem participativo, estava ligado no jogo. E o Marcinho, que acabou entrando no segundo tempo, que até então era o detentor da titularidade, entrou bem também, caindo pelos lados, coisa que eu estava sentindo falta nele. Pelo Sampaio Corrêa, ele caía muito pela ponta esquerda, principalmente hoje. Ele conseguiu fazer isso no segundo tempo, então eu acho que essas variações de jogadas, essas trocas de posições são muito importantes para o time do Cruzeiro poder confundir a marcação. E o Marcinho no fim do jogo foi coroado ali com um gol, dando um cortinho seco no zagueiro da URT e finalizando meio que de bicudo. Acho que a bola ainda bateu no travessão e entrou. Então um 2-0 mais do que justo para o Cruzeiro, que fez uma boa partida, foi muito superior ao URT. Mas é bom a gente destacar que o primeiro tempo, talvez devido à ansiedade e pressão, o Cruzeiro estava um pouco desorganizado, mas no segundo tempo deslanchou, fez seu gol com 9 minutos e aí teve tranquilidade para desenvolver seu futebol com mais calma. E eu queria saber da opinião de vocês, quem foi o melhor em campo, quem foi o pior, quem jogou bem, quem não jogou. Marcelo Moreno perdeu algumas chances, merece uma chance titular, talvez esse estilo de jogo possa prevalecer o estilo do Marcelo Moreno. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.